Salom Behameh Donesh Juyone Azizam. Olá para todos meus queridos estudantes da língua persa, aqui no canal Língua e Cultura Persa. Vamos dar início a uma nova série de aulas, nossa primeira aula do ano, com a série Construindo o Vocabulário em Persa. Então, essa vai ser uma jornada de 8 aulas, em que nós vamos explorar vocabulários, palavras e frases essenciais de forma prática e contextualizada. Então, nosso objetivo é ajudar você a ampliar o seu vocabulário e a se comunicar em situações reais do cotidiano na língua persa. Então, vamos ver aqui vários vocabulários temáticos. A cada aula será um tema diferente, como escola, mercado, transporte e muito mais. Então, serão 8 aulas quinzenais, aqui no canal Língua e Cultura Persa, gratuitas. E o material dessa aula, o material em PDF, já está disponível para os nossos apoiadores. Então, para você que quer se tornar um apoiador, no final da aula, eu vou falar como, e aqui, no nosso banner, aqui do pé da tela também, está mostrando algumas informações. Então, vamos dar início, para o nosso tema de hoje, que é a escola. Vou colocar aqui na tela para vocês. Construindo vocabulário em persa, aula 1, na escola. Dar-se aval, dar madrese, aqui na nossa ilustração. Então, prepare o seu caderno, sua caneta, seu lápis, seu material de estudo, seu material escolar, e vamos juntos começar essa aula, sem mais demora. Vamos ver aqui, então, o que você vai aprender nessa aula. Então, hoje teremos 4 vocabulários relacionados ao tema escola. Vocabulário 1, na escola. Vocabulário 2, na sala de aula. Vocabulário 3, material escolar. Vocabulário 4, matérias escolares. E aí, intercalando esses vocabulários, teremos os vocabulários em contexto, que são frases formadas com as palavras que vamos aprender dentro desses vocabulários. E nessa série não teremos muitos diálogos, teremos nessa aula somente um diálogo para a gente exercitar um pouco mais que aprendemos, e teremos bastante exercícios, exercícios dinâmicos, que vocês podem fazer fazendo juntos nessa aula. Teremos 5 rodadas de exercícios, então se preparem para exercitar bastante. E quero dar as boas-vindas para vocês que estão assistindo aqui a estreia da nossa aula ao vivo, e para você também que vai assistir mais tarde a gravação. Então, vamos começar com o nosso primeiro vocabulário de hoje. Então, vocabulário 1, vojgone yek. Vojgone, vou repetir aqui, significa vocabulário. Vojgone yek. Vocabulário 1, na escola. Dar madrese. Dar madrese. O dar significa na, e madrese é a palavra escola em persa. Então, vamos ver aqui
que tem primeiro na própria escola? Madrese. Madrese é escola. Então, toda escola tem moalem. Moalem é professor ou professora. Lembrando, né, que em persa não tem gênero, né? Professor ou professora é moalem. Toda escola tem também donesh omuz. Donesh omuz, né, essa palavra composta, significa aluno, aluna ou estudante. Também não tem gênero, né? Pode ser tanto masculino como feminino. Donesh omuz. Toda escola tem também modir. Modir é diretor ou diretora. Toda escola tem também kelos. Kelos não é uma palavra que vem do francês, né? Kelos significa sala de aula ou classe. Às vezes também é usado para aula, né? Kelos é farsi, aula de persa, mas o sentido mais correto é o ambiente, né? Que se tem a aula. Kelos. E na escola temos também dars. Dars é lição. A gente vai ver também que essa palavra dars pode ter outros significados, né? Às vezes pode significar também aula ou matéria, mas por enquanto vamos focar na lição. Temos também Hamkelosi. Hamkelosi é o colega de classe. Né? Ham, em persa, significa o mesmo, a mesma, e kelos é classe, né? Então, Hamkelosi, aquele que é da mesma classe. Toda escola tem também Solone Kazohori. Solone Kazohori é uma palavra também composta. O solon, que é salão. Kazohori. Kazohori, que é comedoria, né? A gente pode traduzir, local de comer. Toda escola tem também Ketob Hone. Ketob Hone é uma palavra composta, significa biblioteca. Ketob é livro e Hone é casa. Então, a biblioteca é a casa dos livros. Então, vamos ver algumas frases com as palavras que acabamos de aprender. No título temos aí vocabulário em contexto. Vosgon dar boft. Vosgon, vocabulário, dar boft, em contexto. Então, a primeira frase, eu vou à escola. Man bemadrese miravam. Man bemadrese miravam. Então, vou ler a frase em persa, ou traduzir a frase em persa, né, ao pé da letra, para ajudar vocês a entenderem a estrutura, né? Então, temos aqui o sujeito, man, eu, be, para, madrese, escola, miravam é o verbo eu vou. E aí temos a outra frase, eu sou um estudante ou uma estudante. Man donesh omuz hastam. Man donesh omuz hastam.
Temos o sujeito man, eu. Donesh omuz é estudante. Hastam, eu sou. O verbo eu sou. Hastam. Terceira frase. Este é o professor. In آقای معلم است. این آقای معلم است. Então, observem aqui que eu tenho in, este. Aí eu estou distinguindo o gênero do professor, né? Então, eu uso a palavra آقا, que significa senhor. آقای معلم, senhor professor. است, é. Então, este senhor professor é. Na quarta frase, aquela é a professora. On خانم معلم است. On خانم معلم است. Então, on é aquele, aquela, né? خانم معلم. Aqui também estou distinguindo que se trata de uma professora no gênero feminino, né? Então, خانم significa senhora, معلم, professora. خانم معلم, senhora professora. Então, aquela, a senhora professora, é. E, quinta frase, este é o diretor da escola. این آقای مدیر مدرسه است. این آقای مدیر مدرسه است. Então, این é este, آقای مدیر. Então, trata-se de um diretor homem, né, no gênero masculino. Senhor diretor, آقای مدیر. آقای مدیر مدرسه. Diretor da escola است. É. Este senhor diretor da escola é. Mais algumas frases. Estes são os meus colegas de classe. اینها همکلاسی‌های من هستند. اینها همکلاسی‌های من هستند. Então, aqui o اینها é estes, no plural, né? In é este, اینها estes. E همکلاسی‌ها. Então, colegas de classe está no plural, né? همکلاسی, colega de classe. همکلاسی‌ها, colegas de classe. همکلاسی‌های من, meus colegas, né, ou colegas de eu, هستند. Eles são. Segunda frase, o professor ensina a lição. معلم درس می‌دهد. معلم درس می‌دهد. Então, aqui, معلم, não estou distinguindo o gênero, né? Pode ser qualquer professor ou professora. Dars significa lição. می‌دهد, aqui pode ser no sentido de ele ou ela dá a lição, né? Ele passa a lição. Mas dars می‌دهد também pode ser um verbo composto, né? Como, que a gente pode traduzir como ensina. Mas aqui eu quis destacar, né, o dars, a palavra lição. Próxima frase. Os alunos estudam na classe. دانش آموزان در کلاس درس می‌خوانند. Então, aqui, دانش آموزان é o plural de دانش آموز, né? Então, quando se trata de seres vivos, o sufixo do plural, em vez de ser ro, pode ser on, né? Também. Então, دانش آموزان, os alunos ou os estudantes, dar kelos,
na classe ou na sala de aula. Das michonant é o verbo eles estudam, é o verbo composto, né? Ou eles estudam a lição. Das michonant. Próxima frase. Eu leio livros na biblioteca. Dar ketob chone, ketob michonam. Então, dar, na, ketob chone, biblioteca, ketob, que livro está no singular, né? Mas a gente entende como livro de modo geral. Michonam, eu leio. Né? Na biblioteca, livro, eu leio. Nós tomamos lanche no refeitório. Dar solone gazochori, mion vade michorim. Então, dar em no ou na. Solone gazochori, tudo isso significa refeitório. Né? Mion vade significa lanche, né? Que é aquela refeição intermediária, né? Mion está no meio, vade é uma refeição. Michorim é nós comemos ou nós tomamos, né? Tanto faz. Então, essas foram as nossas frases, primeiras frases. Então, vamos treinar agora o que aprendemos. Vamos fazer alguns exercícios de alternativas para aquecer, né? Vão ser exercícios bem simplesinhos para aquecer. Depois a gente vai complicando mais um pouquinho. Então, aqui no exercício 1, vocês vão escolher a tradução correta das palavras para o persa. Aqui nos exercícios eu não vou usar tradução nem transliteração, né? Nós vamos usar o persa raiz, que é para vocês praticarem mesmo a leitura. Eventualmente eu vou traduzir, né, alguma coisa para ajudar vocês. As respostas, né? Mas vamos lá então. Na pergunta 1, à esquerda, qual que é a tradução para professor ou professora em persa? Alternativa A, modir. Alternativa B, moalem. Escolha a sua resposta. Resposta correta é a letra B. Moalem é professor ou professora. Alternativa A, modir, é diretor ou diretora. Pergunta 2, à direita. Estudante em persa é. Alternativa A, donish omuz. Alternativa B, dars. Escolha a sua resposta. Alternativa A, donish omuz, estudante ou aluno, né? Alternativa B, dars, significa lição. Pergunta 3. Diretor ou diretora em persa é. Alternativa A, modir. Alternativa B, madrese. Escolha a sua resposta. Alternativa A, modir. Significa diretor ou diretora. Alternativa B, madrese. Significa escola. Pergunta 4, à direita. Colega de classe em persa é. Alternativa A, kelos. Alternativa B, ham kelosi.
Resposta correta, alternativa B. Ham kelasi, colega de classe. Alternativa A é kelos, significa classe ou sala de aula. Então, agora, a gente aqueceu com as palavras, vamos escolher a tradução correta das frases para o persa. Então, a frase "eu sou um estudante" em persa seria: alternativa A, man be madrese miravam. Alternativa B, man donesh omuz hastam. Já escolheram sua resposta? Alternativa B, man, eu, donesh omuz, estudante, hastam, sou. Na alternativa A seria man be madrese miravam. Eu vou para a escola, ou eu vou à escola. Pergunta 2. O professor ensina a lição. Em persa, seria alternativa A, Mo'alem dars midahad. Alternativa B, dar kitabkhane mikhonam. Resposta correta, alternativa A, Mo'alem, professor ou professora, dars midahad, ensina a lição. Na alternativa B seria dar kitabkhane mikhonam, eu leio na biblioteca. E a pergunta 3. Estes são os meus colegas de classe. Alternativa A, in ogoye modire madrese ast. Alternativa B, اینها همکلاسی‌های من هستند. Resposta correta é a alternativa B. Então, estes, né, estes, hamkelasi man, meus colegas de classe, hastand, são. A alternativa A seria in ogoye modire madrese ast. Este é o diretor da escola. Então, essa foi a nossa primeira parte da aula de hoje. Espero que vocês tenham conseguido, né, acertar bastante. Contem aí nos comentários quantas vocês conseguiram acertar. Então, vamos para o nosso próximo vocabulário, que agora vai ser bem dinâmico. Nós vamos para a sala de aula. Então, Vojgonedo, vocabulário 2, na sala de aula. Dar kelos. Dar, na, kelos, sala de aula. Então, aí, na tela, temos a ilustração da nossa sala de aula. Então, vamos ver, item por item, a palavra e a tradução. Então, número 1, à esquerda, na sala de aula, nós temos estante. Café. Café. Número 2, lá no alto, temos relógio. Soat. Número 3, toda sala de aula tem lousa. Tarte.
Tarté também significa quadro. Lousa ou quadro. Número 4. Ali no canto esquerdo da lousa, nós temos giz, gat, gat. Número 5, ao lado do giz, nós temos apagador, tarte pokcon. Tarte pokcon, literalmente é apagador de lousa. Número 6, ao lado da lousa, nós temos um mapa, narche, narche. Número 7. Temos também computador. Computer. Computer. Lembra do inglês computer, né? Número 8. Cadeira. Sandali. Sandali. Número 9. Mesa. Mise. Mise. Número 10, onde os alunos se sentam, é nimcat, carteira. Nimcat. Nimcat. Então, nimcat também significa banco, né? Mas esse conjunto de cadeira com mesa que tem na escola se chama, também podemos chamar de nimcat, né? Carteira. Número 11, em cima da segunda carteira, temos um livro, né? Kitab. Kitab. E número 12, lá no canto inferior direito, nós temos uma lixeira. Satle zabole. Satle zabole. Literalmente, satle significa balde, zabole é lixo, né? Então, balde de lixo é lixeira. Então, essa é a nossa sala de aula. Agora vamos ver algumas frases do vocabulário em contexto da sala de aula. Primeira frase. O que você vê na sala de aula? Dar kelos chemibini. Dar kelos chemibini. Então, dar é na, kelos, sala de aula, che, o que, mibini, você vê. Segunda frase. Na parede há um mapa e um relógio. Ruye divar, yek nakshe, vayek soat ast. Ruye divar, yek nakshe, vayek soat ast. Então, ruye significa sobre ou acima, né? Ruye divar, sobre a parede, yek nakshe, um mapa, va yek soat, e um relógio, ast. Ast aí significa estar, né? No sentido de haver. Então, sobre a parede, um relógio e um mapa, ou um mapa e um relógio está. Próxima frase. A professora escreve na lousa com giz. Mo'alem ruye tarte bogat minevisad. Mo'alem ruye tarte bogat minevisad.
Então, mo'alem, aqui não estou distinguindo o gênero, né? Pode ser qualquer professor ou professora. Ruye, sobre, tarte, a lousa. Bo, com, gat, giz. Minevisad, é ele ou ela escreve. Na próxima frase, com o apagador, ela apaga a lousa. Bo tarte pok kon, tarte ro pok mi konad. Bo tarte pok kon, tarte ro pok mi konad. Essa frase ficou um pouco repetitiva, né? Bo, com, tarte pok kon, tudo isso significa apagador. Apagador de lousa. Tarte ro, a lousa, né? Especificamente a lousa. Pok mikonad é o verbo ela apaga. Pok mikonad. Próxima frase, os alunos estão sentados nas carteiras. Donesh hamuzon, ruye nimkat ha neshaste hastand. Donesh hamuzon, ruye nimkat ha neshaste hastand. Donesh hamuzon, a gente viu que é alunos no plural, né? Plural de donesh hamuz. Ruye, sobre, nimkat ha, carteiras, está no plural também. Neshaste, sentado, hastand, eles estão. Então, neshaste hastand, eles estão sentados, literalmente, né? A gente não coloca o adjetivo no plural em persa. Mais algumas frases. Os livros estão na estante. Ketob ha dar qafase hastand. Ketob ha dar qafase hastand. Então, ketob ha é livros, no plural. Dar qafase, na estante, hastand. Eles estão. A mesa e a cadeira do professor estão em frente à lousa. Mizo sandalie mo'alem geloye tarte ast. Mizo sandalie mo'alem geloye tarte ast. Então, aqui, mizo sandali significa a mesa e a cadeira, né? Mesa e cadeira. Mizo sandalie mo'alem, a mesa e a cadeira do professor. Geloye, em frente a. Tarte, a lousa, ast. Aqui o ast está no singular, né? Sentido de estar. Que significa que miso sandali, né? A mesa e cadeira é como se a gente contasse como uma coisa só, né? Um par. Próxima frase. O computador está na mesa da professora. Computer ruye mo'alem ast. Computer ruye mo'alem ast. Computer. Faltou uma letra aqui, né? Mas computer, o computador, ruye, sobre, mise mo'alem, a mesa da professora, ast, está. A lixeira está no fundo da sala de aula. Satleza borle, poste que los ast. Satleza borle, poste que los ast.
Então, sat les abolé é a lixeira, poste é atrás de, ou no fundo, a gente aqui significa que está atrás, lá atrás da sala de aula, né? No fundo da sala de aula. Então, poste que los, atrás da sala de aula, ast, está. Então, essas foram as frases com o tema sala de aula. Vamos para as questões. A nossa questão agora, do exercício 2, é para escolher a opção correta. Então, nós vamos ter aqui a descrição em português e vocês vão adivinhar, né, o nome desse objeto em persa. Então, na questão 1, lugar onde os alunos se sentam e escrevem. Alternativa A, sandali. Alternativa B, nimkat. E a resposta correta é a alternativa B, nimkat, que quer dizer carteira, né? O lugar que os alunos se sentam e escrevem. Na alternativa A seria sandali, que significa cadeira, que é só a cadeira, né? Sem a mesa. Pergunta 2. Onde ficam guardados os livros? Alternativa A, Rafa C. Alternativa B, Soat. Resposta correta é a alternativa A. Rafa C significa estante, é o local onde ficam guardados os livros. A alternativa B seria Soat, né, que é relógio. Questão 3. Onde o professor escreve para ensinar os alunos? Alternativa A, Tarte. Alternativa B, Nakche. Resposta correta é a alternativa A, Tarte. Significa quadro ou lousa, Tarte. Alternativa B significa Nakche, que é mapa. Pergunta 4. Onde devemos jogar o lixo? Alternativa A, Tarte Pokcon. Alternativa B, Tatle Zavole. Resposta correta é a alternativa B. Tatle Zavole significa lixeira, né, o local onde jogamos o lixo. Alternativa A, Tarte Pokcon significa apagador de lousa. E agora, vamos traduzir algumas frases. Então, escolha a tradução correta das frases para o persa. Questão 1. Os alunos estão sentados nas carteiras. Alternativa A. Donesh omuzon ruye nimkat ha neshaste hastad. Alternativa B. Ruye divar yek nakshe va yek soat hast. Resposta correta é a alternativa A. Donesh omuzon, os alunos, ruye nimkat ha, nas carteiras, neshaste hastad, estão sentados.
A alternativa B seria Ruye Divor, na parede, Yek Nakshe, Vayek Soat, Ast. Tem um mapa e um relógio. Questão 2. A professora escreve com giz na lousa. Alternativa A, Computer, Ruye Mise Mo'alem Ast. Alternativa B, Mo'alem, Ruye Tarte, Bogat, Mine Visad. Resposta correta é a letra B. Mo'alem, a professora, Ruye Tarte, na lousa, Bogat, com giz, Mine Visad, escreve. Alternativa A, Computer, Ruye Mise Mo'alem Ast, que é computador está na mesa da professora. Questão 3. A mesa e a cadeira do professor estão em frente à lousa. Alternativa A, Mizo sandalia mo'alem geloye tarte ast. Alternativa B, Santle zabole poste kelos ast. E a resposta correta é a alternativa A. Mizo sandali, a mesa e a cadeira. Mo'alem, do professor. Geloye, em frente. Tarteast, em frente da lousa está. Alternativa B. Satle zabole, a lixeira. Poste kelos ast, está no fundo da sala. Então, essas foram as perguntas da nossa segunda parte. Agora, vamos para a terceira parte. São 5 partes da aula de hoje. Então, espero que vocês estejam gostando. Contem aí nos comentários o que estão achando dessa aula. Não se preocupem muito, tá, em decorar as frases. O mais importante aqui é a gente conhecer as palavras e reconhecer os contextos, para a gente entender, quando alguém estiver falando sobre esse contexto e também, saber interagir. Então, agora vamos para o nosso vocabulário 3. Vosgone C, vocabulário 3. Material escolar. Material escolar em persa é lavozem tahrir. Lavozem significa suprimentos ou equipamentos. Lavozem tahrir. Tahrir é relacionado à escrita, escritório. Então, pode ser também material de escritório, ou lavozem madresse, material de escola. Mas, se vocês forem pesquisar por material escolar em persa, se usa mais esse termo, Lavozem tahrir. Então, vamos ver quais são esses materiais. Daftar, caderno. Rodkor, caneta. Medod, lápis. Medod tarosh, apontador. Aqui é uma palavra composta também, Medod,
Lápis, tarosh é lâmina, né? Então, seria uma lâmina de lápis. Popcorn é borracha. Popcorn. Galat Gir. Galat Gir é corretivo. Corretivo, líquido corretor, branquinho. Dependendo do lugar, se chama de um jeito diferente, né? A gente traduz como corretivo. Galat Gir. Lápis de cor, medod rangi. Medod rangi. Também é composto por medod, lápis, rangi, vem de cor, né? Rang significa cor, rangi é colorido, então, lápis colorido. Medod sham-i. Medod sham-i é giz de cera, ou lápis de cera, né? Então, medod é lápis, sham, esse sham-i vem aquela mesma cera que se usa para fazer vela, né? Então, a palavra vela é sham, sham-i é feito de cera, giz de cera. E a palavra magic significa canetinha. Aqui eu traduzi como canetinha, né? Mas pode ser caneta hidrocor, caneta hidrográfica, né? Ou marcador. Aquela caneta que usa para escrever na lousa também, no quadro branco, né? Se chama pincel, né? Também se fala magic. Então, qualquer tipo de caneta, né, hidrográfica é magic. Kogaz. Kogaz é papel. Peiti, tesoura. Chasb, cola. Radkesh é uma palavra composta também, significa régua. Rad significa linha ou traço, e kesh é puxão, né? Onde se puxa a linha. Temos aqui também gunyo, esquadro. Nagole é transferidor. A gente usa, né, em matemática, para medir graus. Pargor é compasso. Jomedodi é estojo, né? Jo significa lugar, medodi é de guardar os lápis. Jomedodi. E, enfim, kuleposti, mochila, né? Especificamente esse tipo de mochila escolar, né? Se chama kuleposti. Então, vamos ver algumas frases com essas palavras, vocabulário em contexto. Aqui as frases, nós vamos repetir o contexto de usar, né? Usar os materiais. Então, vocês vão ver que a gente vai usar um verbo específico. Então, eu uso caderno e lápis para escrever. Baroye neveshtan, az daftar va'amedod estefode mikonam. Baroye neveshtan, az daftar va'amedod estefode mikonam.
Então, parece que a frase ficou muito grande, assim, né? Então, vamos destrinchar essa frase. Baroye é para. Nevestan é o verbo escrever no infinitivo. As daftar vamedod. Esse as significa a preposição de, né? Então, é de caderno e lápis. Estefodemikonam é o verbo eu uso ou eu utilizo. Então, literalmente, a frase ficaria assim: para escrever, de caderno e lápis eu utilizo. Então, nesse mesmo esquema, vai ser as outras frases. Eu uso borracha ou corretivo para apagar. برای پاک کردن از پاککن یا غلطگیر استفاده می کنم. برای پاک کردن از پاککن یا غلطگیر استفاده می کنم. Então, برای, para, پاک کردن é o verbo apagar no infinitivo. از پاککن یا غلطگیر é de borracha ou corretivo, né? Yo é ou, estefodemikonam, eu utilizo. Eu uso papel e lápis de cor, giz de cera ou canetinha para pintar. برای نقاشی از کاغذ و مداد رنگی، مداد شمعی یا ماژیک استفاده می کنم. برای نقاشی از کاغذ و مداد رنگی، مداد شمعی با ماژیک استفاده می کنم. Vamos lá. برای, para, nagoshi. Tá? Esse GH é duplicado mesmo. Nagoshi. Bem forte. Nagoshi significa pintura ou desenho, né? Dependendo do contexto, aqui é mais como pintura, né? As cogas de papel, vá, medod rangi, e lápis de cor, medod cham'i, giz de cera, yo magic, ou canetinha, estefodemikonam. Eu uso. Ou eu faço uso de, né? Como a gente tem a preposição as, a gente poderia traduzir, né? Como eu faço uso de, né? Mais literalmente. Mais algumas frases. Nós usamos cola e tesoura para trabalhos em papel. برای کاردستی کاغذ از چسب و قیچی استفاده می کنیم. برای کاردستی کاغذ از چسب و قیچی استفاده می کنیم. برای, para, cordasti é trabalho manual, né? Cor, trabalho, dasti, manual. Cordasti é kagaz, trabalho manual em papel. As chasb variti, de cola e tesoura, estefodemi konim. Aqui, nós usamos, né? Estamos falando da primeira pessoa no plural, né? Nós usamos. Estefodemi konim. E aí, no mesmo esquema, nós usamos régua, transferidor e esquadro para medir. برای اندازه‌گیری از خطکش، نقاله و گونیا استفاده می‌کنیم. برای اندازه‌گیری از خطکش،
نقاله و گونیا استفاده میکنیم. برای para, اندازه گیری significa tomar medida, né? Andose, tamanho, guiri é tomar algo, né? Andose guiri é medir, tomar medida. As radkesh, de régua, nagole, transferidor, vagunió e esquadro. Estefode mikonim. Nós usamos, nós fazemos uso. O apontador é uma ferramenta para apontar lápis. Medod tarosh, vasilei, baroye, tiskardane medod ast. Medod tarosh, vasilei, baroye, tiskardane medod ast. Então, medod tarosh é o apontador. Vacile significa ferramenta ou utensílio, né? Então, vacile especificando que trata de uma ferramenta, né? Uma ferramenta específica. Baroye, para. Tiskardan é o verbo apontar no infinitivo. Tiskardane medod seria para o apontar de lápis, né, se fosse traduzir. Então, o apontador é uma ferramenta para o apontar de lápis. E aqui no mesmo esquema, o compasso é uma ferramenta para desenhar círculos. Pargor, vasile I, baroye keshidane doyereast. Pargor, vasile I, baroye keshidane doyereast. Pargor é o compasso, vasile I, uma ferramenta, baroye, para. Keshidan é desenhar, infinitivo. Keshidane doyere seria para o desenhar de círculo. Doyere é círculo, né? Forma geométrica. Então, o compasso é uma ferramenta para desenhar de círculo. Os cadernos estão dentro da mochila. Daftarha tuye kule poshti hastand. Daftarha, os cadernos. Tuye significa dentro de. Kule poshti, a mochila. Hastand, estão. As canetas estão dentro do estojo. Khodkorha tuye jamedadi hastand. Então, khodkorha, as canetas, no plural, né? Khodkor, caneta, khodkorha, canetas. Tuye, dentro de. Jamedadi, estojo. Hastand, estão. Então, essas são as frases, né, no contexto dos materiais escolares. Então, vamos praticar o que aprendemos, com mais uma rodada de exercícios. Aqui, vamos escolher a tradução correta das palavras para o persa. Número 1, a palavra caderno em persa é, alternativa A, daftar. Alternativa B, kagaz. Alternativa C, medad. Resposta correta é a alternativa A. Daftar é caderno. Alternativa B seria kagaz, papel. Alternativa C, medad,
que é lápis. Questão 2, à direita. Caneta em persa é alternativa A, medad, alternativa B, magic, alternativa C, khodkar. Resposta correta é alternativa C, khodkar, caneta, né, esferográfica. Alternativa A seria medad, lápis, e alternativa B, magic, que é canetinha, caneta hidrocor. Questão 3. A palavra borracha em persa é alternativa A, pargor, alternativa B, popcorn, alternativa C, chasb. Resposta correta, alternativa B, popcorn, borracha. Alternativa A, pargor, é compasso. E alternativa C, chasb, é cola. Questão 4. Lápis de cor em persa é alternativa A, medad sham'i, alternativa B, medad rangi, alternativa C, medad tarosh. Resposta correta é a alternativa B, medad rangi, lápis de cor, lápis colorido. Alternativa A, medad sham'i, é giz de cera, né, ou lápis de cera. Alternativa C, medad tarosh, é apontador de lápis. Questão 5. Apontador. Alternativa A, keiti. Alternativa B, medad tarosh. Alternativa C, kalatgir. E a resposta correta é a alternativa B, medad tarosh, apontador. Alternativa A, keiti, é tesoura. E a alternativa C, kalatgir, é corretivo. Questão 6, mochila. Em persa é alternativa A, khatkesh. Alternativa B, jamedadi. Alternativa C, kule poshti. Resposta correta é a alternativa C, kule poshti, mochila. Alternativa A, khatkesh, é régua. E a alternativa B, jamedadi, é estojo. Então, vamos lá. Estão acertando bastante. Agora, vamos fazer um desafio aqui de completar as frases com as palavras corretas. Então, aqui eu vou ler e vou dar uma dica. Vou dar uma dica, tá? Então, aqui a frase é Baroye nevestan as, espaço, vá, espaço, estefode mikonan. Então, a dica é, para escrever, eu uso. Alternativa A, chasb, teiti. Alternativa B, daftar, medad. Alternativa C, pargor, gunyo.
E a resposta correta é a alternativa B. Daftar, caderno, medod, lápis. Aí completamos a frase aí acima, né? Baroia neverstan, para escrever, as daftar va medod, caderno e lápis, estefademi konam. Eu uso. Na alternativa A seria chasb, cola, keiti, tesoura. Na alternativa C, pargor, compasso e gunió, esquadro. Pergunta 2. Baroye pok kardan as espaço, yo espaço, estefademi konam. A dica aí é para apagar. O que eu uso para apagar? Alternativa A, Radkesh, Nakole. Alternativa B, Kolgaz, Rodkor. Alternativa C, Pokcon, Kalatgir. Resposta correta é a alternativa C. Popcorn é borracha e Kalatgir é corretivo. Então a frase ficaria assim, né? Baroye popkardam, para apagar, as popcorn e o Kalatgir, de borracha ou corretivo, estefade mikonam. Eu uso. Eu uso borracha e corretivo ou corretivo para apagar. E a terceira frase. Espaço, Vassilei baroye tiskardane medod ast. A dica é o que eu uso para apontar lápis. Alternativa A, medod tarosh. Alternativa B, jo medodi. Alternativa C, medod sham-i. Resposta correta é medod tarosh. Alternativa A. Então, a frase completa, medod tarosh, o apontador, Vassilei é uma ferramenta, baroye tiskardane medod ast. Para apontar o lápis é. A alternativa B seria jo medodi, estojo. Na alternativa C, medod sham-i, giz de cera. Terminamos aqui a rodada 3. Então, agora vamos para o nosso último vocabulário de hoje, que é sobre matérias escolares. Então, Vosgane Chahor, vocabulário 4, matérias escolares. Então, a palavra matérias, a gente pode traduzir também como dars ho, dars, lição ou matéria, né? Então, dars ho ye madrese são as lições da escola ou as matérias da escola. Então, vamos ver que algumas matérias, né? Não todas, algumas matérias principais. Ronar, arte. Zist Shenosi, biologia. Physic é física.
chimie, chimie, química. Geografia, geografia, geografia. Tarikh, tarikh, história. Riyazi, riyazi, matemática. Adabiyat, adabiyat, literatura. Zabone kharije, zabone kharije é língua estrangeira. A palavra zabon significa língua ou idioma, kharije, estrangeira. Tarbiyat badani. Tarbiyat badani é educação física. Tarbiyat seria educação e badani é referente a badan, significa corpo. Badani é corporal, né? Educação do corpo. Então vamos ver algumas frases. Prometo que serão frases mais curtas. O vocabulário em contexto das matérias escolares. O inglês é uma língua estrangeira. Engelisi یک زبان خارجی است. انگلیسی یک زبان خارجی است. انگلیسی é inglês, یک uma زبان خارجی, língua estrangeira, است é. Que eu poderia usar qualquer língua, né? Espanhol, espanholi, italiano, italioi, japonês, japoni, persa, farsi. Então, zabone khariji, língua estrangeira. A literatura persa é fascinante. Adabiyat farsi jazab ast. Adabiyat farsi jazab ast. Então, a palavra adabiyat, literatura. Adabiyat farsi, a literatura persa, ou a literatura do persa. Jazab é fascinante ou atraente. Ast é. A matemática estuda os números. Riyazi adad ra mutale'e mikonad. Riyazi adad ra mutale'e mikonad. Riyazi é a matemática, né? Às vezes se fala também riyaziyat, seria no plural, né? Matemáticas. Riyazi é matemática. Adad ra, os números. Especificamente os números. Aqui temos outro verbo novo, né? Mutale'e mikonad. Mutale'e é o estudo, mikonad faz o estudo, né? A matemática faz o estudo dos números. Em química, fazemos experimentos. Dar chimie, آزمایش میکنیم. در شیمی آزمایش میکنیم. Então, dar chimie, na química ou em química. Osmoyesh significa experimentos no laboratório, né? Osmoyesh mikonim, fazemos experimentos. Ou experimentamos, né? Pode ser traduzir assim também. A
física estuda os fenômenos. فیزیک پدیده ها را مطالعه می کند. فیزیک a física پدیده ها os fenômenos. پدیده é fenômeno. پدیده ها os fenômenos. پدیده ها را especificamente os fenômenos مطالعه می کند. Ela estuda. A biologia é o estudo dos seres vivos. زیست شناسی مطالعه جانداران است. Então, زیست شناسی, a palavra composta significa biologia, مطالعه, estudo, جانداران é seres vivos, né? É o plural, né? De جاندار. جاندار significa John significa vida também, né? A gente chama alguém de John em persa. John é vida. John Dor, aquele que tem vida. Então, John Doron, seres vivos. Mutaleia John Doron é o estudo dos seres vivos. A história é o estudo do passado da humanidade. Tarir مطالعه گذشته انسانی است. تاریخ, a história, مطالعه é o estudo, گذشته é o passado, انسانی é humano. Então, مطالعه گذشته انسانی é o estudo do passado dos humanos. A geografia ensina sobre os países do mundo. جغرافیا در مورد کشورهای جهان را آموزش می‌دهد. جغرافیا, geografia. Dar مورد é sobre ou a respeito de. کشورها países, no plural. کشورهای جهان países do mundo. جهان é mundo. آموزش می‌دهد é o verbo composto aqui, né? Ensina também, outra forma de dizer. آموزش می‌دهد. Ela ensina. E aqui as últimas frases. A educação física é boa para a saúde. تربیت بدنی برای سلامتی مفید است. تربیت بدنی برای سلامتی مفید است. تربیت بدنی, educação física, برای, para, سلامتی é saúde, مفید, a gente pode traduzir como útil ou importante, né, necessário. Então, a educação física para a saúde é necessária. Em arte, aprendemos trabalhos manuais. در هنر کارهای دستی می‌آموزیم. در هنر, em arte, کارهای دستی, trabalhos manuais, né? Cor, trabalho, کارها é plural, né? Trabalhos. کارهای دستی é trabalhos manuais. Dasti vem da palavra mão, né? Dast. می‌آموزیم, nós aprendemos. Então, essas foram as frasezinhas. Vamos exercitar, então, o que aprendemos.
Aqui também, né, a gente vai ver a descrição das matérias e escolher a opção correta, a palavra correta em persa que se refere a essa descrição. Questão 1. Qual é a matéria que estuda os números? Alternativa A, Riyazi. Alternativa B, Adabiyat. Resposta correta é a alternativa A, Riyazi, que significa matemática, que estuda os números. Alternativa B é Adabiyat, literatura. Questão 2. Qual é a matéria que estuda os fenômenos? Alternativa A, Chimie. Alternativa B, Physique. Resposta correta é a alternativa B, Physique. A física estuda os fenômenos. Alternativa A é chimie, é a química, que faz os experimentos. Questão 3. Qual é a matéria que estuda o passado da humanidade? Alternativa A, geografia. Alternativa B, tarikh. Resposta correta é a alternativa B, tarikh. Significa história, que estuda o passado da humanidade. Alternativa A é a geografia, que estuda os países do mundo. Pergunta 4. A matéria que estuda os seres vivos. Alternativa A, Tarbiyat Badani. Alternativa B, Zist Shenasi. A resposta correta é a alternativa B. Zist Shenasi significa biologia. Alternativa A, Tarbiyat Badani, significa educação física. Pergunta 5. A matéria que ensina sobre os países do mundo. Alternativa A, Geografia. Alternativa B, Zabone Khariji. Resposta correta é alternativa A, geografia. Geografia ensina sobre os países do mundo. Alternativa B seria Zabone Khariji, que é língua estrangeira. E a pergunta 6. Ensina a fazer trabalhos manuais. Alternativa A, Adabiyat. Alternativa B, Honar. Resposta correta é alternativa B, Honar. Significa arte. E a alternativa A seria Adabiyat, né? Literatura. Referente aos livros, né? Agora vamos fazer o desafio de completar as frases. Aqui vai ser bem mais fácil, tá? Que é uma palavra só para cada lacuna. Então, aqui, pergunta 1. Engelesi yek, espaço, ast. A dica é, né? O inglês é uma. Alternativa A, Zist Shenosi. Alternativa B, Zabone Khariji. Alternativa C,
تاریخ. Resposta correta é a alternativa B. زبان خارجه. Língua estrangeira. انگلیسی یک زبان خارجه است. O inglês é uma língua estrangeira. Alternativa A, زیست شناسی, é biologia. Alternativa C, تاریخ, é história. Pergunta 2. espaço در مورد کشورهای جهان آموزش می‌دهد. A dica é que ensina sobre os países do mundo. Alternativa A, geografia. Alternativa B, adabiyat. Alternativa C, riyazi. Resposta correta, alternativa A. Geografia. Geografia. Então, a frase completa: geografia در مورد کشورهای جهان آموزش می‌دهد. A geografia ensina sobre os países do mundo. Alternativa B, adabiyat, é literatura. E a alternativa C, riyazi, é matemática. Pergunta 3. espaço برای سلامتی مفید است. A dica é o que é importante para a saúde. Alternativa A, fizik. Alternativa B, زیست شناسی. Alternativa C, تربیت بدنی. Resposta correta é a alternativa C, Tarbiyat Badani, que é educação física. Então, a frase é Tarbiyat Badani baroye salamati mofid ast. A educação física é boa para o corpo, para a saúde. Salamati, saúde. A alternativa A seria fizik, física, né, dos átomos, dos fenômenos. A alternativa B, zist shenasi, é biologia. Finalizamos aqui a parte 4. Contem para mim se vocês estão muito cansados, estão gostando dessa aula. É a minha dica, né? Se vocês forem assistir essa aula gravada, façam uma pausa, tomem uma água, né, dá uma esticada, né, um alongamento, e anotem, né, anotem tudo que vocês estão aprendendo, né, aquilo que vocês ainda não sabem. Vamos então agora para uma parte de diálogo, né, eu prometo que vai ser um diálogo bem curtinho. Primeiro a gente vai ler em persa, né, esse diálogo. Esse diálogo é entre professora e alunos, né, numa aula. Aqui eu destaquei algumas palavras em verde, pois eu quero que vocês prestem atenção nessas palavras, porque nós vamos usá-las no nosso último exercício de hoje. Então, aqui o nosso diálogo é entre Mo'alem, professora, e Donesh Omuz, alunos. Aluno, né? São vários alunos, cada aluno fala de uma vez aqui. Então, vou ler em persa primeiro, depois a gente vai ver a tradução. Mo'alem, a professora, diz: Salon Donesh Omuzan, farda imtihan riyazi darid. آماده هستید؟ Aí um aluno, né, um Donesh Omuz, responde:
وای نه خانم معلم، این درس خیلی سخت است. E aí, معلم responde: اگر مشق شب را بنویسید، امتحان سخت نمی شود. E aí um aluno do Nechomuz pergunta: خانم معلم با اجازه مشق شب چیست؟ E a professora معلم responde: تمرین‌های صفحه 20 کتاب شما را حل کنید. سوال دیگری دارید؟ E o aluno do Nechomuz diz: نه، ممنون خانم معلم. Tá, então acho que vocês vão reconhecer aqui muitas palavras, né, que a gente viu hoje. Quem já sabe ler em persa, né? Então vamos ver aqui linha por linha esse diálogo para a gente entender o contexto. Então aqui, Moalem, a professora, diz: Salão do Nechomuzon, olá alunos. Fardó, amanhã. Emtehane Riyazi Dorit. Vocês têm prova de matemática. Então, Emtehan, prova. Emtehane Riyazi, prova de matemática. Omode Hastid, vocês estão preparados? Dona Nechomuz, o aluno, reclama. Voi na! Oh, não, Hanome Moalem. Oh, não, professora. A expressão voi na, em persa, né, como se fala, oh, não. Indars, essa matéria, Heili Sartast, é muito difícil. Aí a professora diz: Agar, mas que chabro beneficid. Se vocês fizerem a lição de casa. Mas que chab significa lição de casa, né? Literalmente é o dever da noite, né? Mas é uma lição, é um dever, né? Shab significa noite. Então, tradicionalmente no Irã, as crianças fazem a lição de casa à noite, né? Então, por isso que se chama Mashke Shab. Então, Agar Mashke Shabro Beneficid, vocês escreverem, né, a lição de casa. Então, Emtehon, a prova. Start Nemi Shavad, não será difícil. Aí o aluno pergunta: Hanome Moalem, professora, Bo Ejoze, com licença. Mas Geshab Chist, qual é a lição de casa? E a professora responde: Tamrin Hoye Safheye Biste Ketobe Shomó Ro Halkonid. Tamrin Ho, exercícios. Safhei, página. Bist, número 20. Ketobe Shomó é o livro de vocês. Halkonid, resolvam. E aí ela diz: Só olhe de Gari Dorid. Vocês têm mais alguma pergunta? Né? Só olhe, pergunta, de Gari, a mais, né? Ou outra pergunta. Dorid, vocês têm. E o aluno diz: não. Mamnu Hanome Moalem. Obrigado, professora. Então, observem que esse é um diálogo um pouco formal, né? A gente está usando aqui o persa mais literal. Como a gente está aprendendo vocabulário. Então, eu quero que vocês se concentrem agora nas palavras novas aqui, né? Então, vemos Emtehon, que é prova. Mashke Shab, lição de casa. Tamrin, exercício. Tamrin Ho,
exercícios, no plural, né? Safhe, página. Então, aqui, no próximo, vamos lá, exercício. Vocês vão escolher a alternativa correta com a tradução das palavras destacadas em cada frase, né? Então, vai ter a frase aqui em persa, a palavra que está em bold ou negrito, né, destacada na frase, qual que é a tradução em português, de acordo com o diálogo. Então, na pergunta 1, frase 1. Salon donesh amuzon, fardó, emtehon riozi dorid. A palavra destacada significa alternativa A, prova de matemática, alternativa B, prova de literatura, alternativa C, prova de língua estrangeira. Resposta correta é alternativa A. Imtehane riozi significa prova de matemática, né? A frase Salão do Nishamuzan, olá alunos, fardó imtehane riozi, amanhã prova de matemática, dorid, vocês têm. Então, prova de literatura seria como? Vocês podem aí tentar com o que a gente aprendeu, né? Prova de literatura, emtehane adabiot, prova de língua estrangeira, emtehane zabone haredje. Podem tentar praticar, né, com outras matérias. Na frase 2, Voi na honomemo alem, indar relisartast. O que está destacado aí na frase, qual que é a tradução? Alternativa A. Essa prova está muito difícil. Alternativa B. Essa lição de casa é difícil. Alternativa C. Essa matéria é muito difícil. E a resposta correta é a alternativa C. Então, indars relisartast significa essa matéria é muito difícil, né? Dars significa matéria. Ou lição, né? No sentido que está aprendendo na aula. Então, voi narra no memole. Oh, não, professora. Indars relisartast. Essa matéria é muito difícil. E aí, a última pergunta. تمرین‌های صفحه 20 کتاب شما را حل کنید. O que significa que está destacado aí? Alternativa A, 20 exercícios da página. Alternativa B, 20 páginas de exercícios. Alternativa C, exercícios da página 20. Que é uma pegadinha, né, para testar o raciocínio de vocês. Resposta correta é exercício, tamrin-ho, exercícios. Tamrin-ho safhe, exercícios da página bist 20, é o número 20. Que é bist, né, em persa. Então, tamrin-ho safhe bist ketab shoma ra hal konid. Resolvam os exercícios da página 20 do livro de vocês. Então, aqui finalizamos a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado, quebrado um pouquinho a cabeça, mas tenham aprendido bastante. Então, né, lembrando que as nossas aulas aqui no canal Língua e Cultura Persa são quinzenais.
né? A próxima aula será no dia 24 de fevereiro. Então, essa é uma série de 8 aulas, né? Então, teremos vários temas. O tema de hoje foi escola. O tema da próxima aula é surpresa, mas os nossos apoiadores já sabem, né? A gente já tem tudo planejado e eu já compartilhei tudo lá no nosso grupo de apoiadores. Então, para você que quer ter acesso ao nosso grupo de apoiadores e ao material dessa aula, o caminho é esse. Vocês podem fazer parte do nosso grupo de apoiadores na plataforma Apoia-se, né, nosso clube de apoiadores. Então, vocês acessem apoia.se/aprendendo persa. Então, essa é a nossa campanha de financiamento coletivo, através do qual vocês me ajudam, né, a continuar fazendo essas aulas quinzenalmente aqui no canal. E também produzindo todo esse material. Então, acessem o Apoia-se, a nossa campanha Aprendendo Persa, e escolha a sua forma de apoio favorita. A partir de R$ 15 por mês, vocês têm acesso ao material em PDF, né? Ao material de todas as aulas que já tivemos aqui no canal, e ao acesso ao nosso grupo de apoiadores, que vocês podem tirar suas dúvidas, né, interagir, né, com a nossa comunidade, me fazer perguntas diretamente. E a partir de R$ 30 mensais, vocês têm acesso, além de todos esses benefícios, também ao material impresso, que eu envio pelos correios somente aqui para o Brasil. Então, acessem, conheçam o nosso trabalho, assistam também as outras aulas aqui no canal para vocês verem o que tem nos outros materiais. E então essas são as nossas dicas de hoje, né? Então, agradeço muito pela presença de todos vocês e espero por vocês na próxima aula. Então, vou me despedindo aqui. Um grande abraço. Movozeb Roditumboshi. Se cuidem. Toque lá, Sebad. Até a próxima aula. Roda Fez, Roda Negardor. Tchau, tchau.